Uma palavra aqui para o nosso coração nessa noite. Eu creio que Ele vai falar com você, vai ministrar ao seu coração aqui nesse lugar. Então abra o seu coração, amém, irmãos? Não se distraia, não fica voando, amém? Não fica voando, não fica, mas se detém na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. E quando nós damos atenção, razão à palavra de Deus, ela faz aquilo que ela promete. Ela transforma as nossas vidas. Ela transforma a nossa história. Porque a palavra de Deus continua sendo eficaz, inerrante e poderosa. Amém? Você ama a palavra de Deus? Tem alguém que ama a Bíblia aqui nesse lugar? Que no seu dia a dia você, lá no seu quarto, na sua casa, você abre, você estuda, você ora ao Espírito Santo para Ele falar com você. Tem que haver, irmãos, um desejo no nosso coração. É triste saber que na casa de muitas pessoas, a Bíblia está lá aberta com as páginas amareladas, cheia de pó, por conta que a pessoa ela não tem um desejo, ela não tem uma fome, ela não há uma busca. Mas eu creio que nessa casa aqui, eu creio que na sua casa você é um desses apaixonados pela Bíblia Sagrada. Aqueles que sabem que Deus é fiel para cumprir a sua palavra e que Ele entregou para nós esse manual que consta a sua vontade, o seu coração. Amém? E nessa noite, nessa semana, o Senhor falou ao meu coração para ministrar aqui, irmãos, sobre adoração. Falar com você aqui sobre adoração. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse lugar. Sobre voltar à essência da adoração. Voltarmos à essência da adoração. Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração ao decorrer dessa semana. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 20 ao 24. Nós vamos meditar aqui em João, capítulo 4, versículo 20 ao 24. Que é um texto bem conhecido. Um texto que eu creio que você já leu, que você já ouviu talvez alguma ministração, mas é o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração, e depois também um outro texto, a qual nós vamos estar ministrando, falando, meditando aqui. Você que desejar acompanhar aqui pelo projetor, fica à vontade, mas é importante você acompanhar. Irmãos, o texto diz assim, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Queridos, esse texto a qual acabamos de ler nos fala sobre um diálogo entre Jesus e a samaritana. Em João, no capítulo 4, você vê quando Jesus está ali no poço e ele tem um encontro ali, um diálogo com esta mulher samaritana. O importante é nós entendermos que esta samaritana,
ela fala muito aos nossos corações. Porque esta mulher samaritana, ela aponta para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque talvez você não saiba, mas os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos. Por quê, pastor? Porque os samaritanos eram uma mistura de gentil com judeu. Então os judeus que eram genuínos, puros, eles não gostavam dos samaritanos. Porque houve ali uma mistura, uma mescla entre judeus e gentios, aonde surgiu os samaritanos. A igreja do Senhor Jesus, nós que estamos aqui, espalhadas por essa terra, por esse mundo, nós somos uma igreja composta por judeus e gentios. Na igreja do Senhor Jesus há muitos judeus que se converteram. Nós vemos ali os apóstolos, nós vemos ali Paulo, nós vemos ali milhares de judeus que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que receberam Jesus como Messias, como Salvador, se converteram ao cristianismo. E nós vemos também que principalmente o apóstolo Paulo, ele teve um ministério voltado para os gentios. Então a igreja, irmãos, ela é composta por gentios e por judeus. E aqui nós vemos na pessoa da mulher samaritana. Por isso que quando você está vendo este diálogo, que você possa ver nesta mulher a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que esta mulher, ela já havia tido 5 maridos, 5 homens. E esse que ela tinha agora, o seu 6º namorado, o seu 6º marido, que não era marido, porque Jesus falou que esse não era dela, não pertencia a ela. Essa mulher agora está diante de Jesus. Ou seja, ela teve 5 maridos, estava com um cara agora e está diante do Senhor Jesus. Então, esta mulher teve 6 encontros até então. 6 encontros. Mas agora ela está prestes a iniciar o 7º encontro. O 7º marido apareceu na vida desta samaritana. Quem é o 7º marido? Jesus Cristo. E o número 7, quando nós estudamos na palavra, é um número que aponta para a perfeição. Então aqui está falando sobre a igreja do Senhor, composta por gentios e judeus, que vai se casar com um marido perfeito, que é Jesus Cristo. Então o que nós estamos estudando aqui no capítulo 4, na pessoa da mulher samaritana, ela já tinha vários casos fracassados, relacionamentos destruídos, mas agora ela vai se casar com Jesus Cristo, um marido perfeito. Talvez você está aqui nessa noite, a tua vida está uma bagunça, mas eu quero falar para você que Jesus vai colocar no eixo, vai colocar na linha, vai endireitar as tuas veredas, amém? Mas você vai precisar se relacionar com Ele, glória a Deus. Vai ter que rejeitar o passado e se apegar ao novo, a Jesus Cristo. É isso que essa mulher aqui está trazendo para nós e muitos outros pontos importantes. Mas irmãos, Jesus ele teve vários diálogos poderosos, vários tesouros e pérolas preciosas, as quais ele entregou para pessoas e para multidões. Mas nesse momento aqui especial que ele está falando com esta mulher, ele entrega algo muito poderoso. Muito poderoso. Com uma mulher, com uma pessoa. Ele não falou para uma multidão, ele não falou ali para os seus discípulos, ele está conversando com uma mulher, com esta samaritana. E esta samaritana, ela faz uma pergunta, ela pergunta algo para Jesus, a qual nós lemos. Ela diz para Jesus, quando ela entende que Jesus é um profeta, quando ela entende que Jesus é um homem de Deus, ela pergunta para Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
E eu quero falar aqui ao seu coração um pouco sobre adoração, porque é o texto e o contexto a qual nós estamos meditando aqui. Esta mulher samaritana está falando algo para Jesus concernente à adoração. E a pergunta dela, irmãos, a pergunta dela é referente onde? Repita comigo, onde? Mais forte, irmãos, amém? Onde? Aê, glória a Deus, onde? Ela pergunta sobre onde para Jesus. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela está interessada em saber onde. Mas Jesus, quando vai responder para ela, Jesus não se detém onde. O que Jesus fala para ela sobre adoração é sobre quem adorar e como adorar. Olha o que Jesus responde para ela. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. O que Jesus está falando para essa mulher, que mais importante do que onde adorar é quem adorar. Quem você está adorando? Eu e você precisamos conhecer o Deus que nós servimos. O mais importante na adoração, meus irmãos, é conhecermos Deus e saber qual é o seu coração, a sua vontade e o seu desejo. Então não é sobre onde mais, mas quem você está adorando. Se você conhece o Deus que você está adorando. Porque Jesus está falando para ela, que eles não conheciam. Eles estavam adorando em lugares, se preocupando onde adorar, mas não conheciam verdadeiramente o Senhor. Então eu e você precisamos conhecer a Deus. É sobre quem? Se você quer retornar à essência da adoração, se você quer retornar, você quer voltar à essência da adoração, você precisa conhecer quem Deus é. Quem Deus é? Quem é Ele? Porque, irmãos, o Senhor, Ele tem total liberdade de estabelecer a forma que Ele quer ser adorado, amém? O Senhor, Ele tem total liberdade de estabelecer o jeito, o modo, como Ele espera ser adorado por aqueles que se dizem pertencer a Ele. Porque Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Criador. Ele nos comprou com o seu sangue. Então Ele tem total liberdade. E Ele estabeleceu uma forma. E eu e você precisamos conhecer a Ele, precisamos conhecer qual é a vontade dEle, o Deus revelado na palavra. Aqui já vai um ponto, por que a palavra ela é tão importante na jornada cristã? Porque ela vai revelar quem Deus é. Ela vai revelar a sua vontade, o seu coração, na palavra. E queridos, nós podemos como igreja cair numa armadilha. Eu e você podemos cair numa armadilha do diabo se nós não vigiarmos. Se nós não nos atentarmos em buscar conhecer verdadeiramente a Deus. Porque nós podemos fazer para nós ídolos. Nós podemos servir um Cristo domesticado, que não é o verdadeiro Cristo. Sabe o que é um Deus domesticado? É um Deus que você adora, mas que tanto faz ou tanto fez a sua vontade, o seu coração, o seu desejo, mas você está prostrado diante dele. Nós podemos adorar um Cristo domesticado pelos nossos interesses pessoais. Você se lembra da passagem de Êxodo,
Moisés demorou lá no Sinai, no monte. Se lembra que ele demorou? Ele ficou lá 40 dias, 40 noites, e a galera lá embaixo, o povo, estava atormentado. Cadê esse cara, cadê esse tal de Moisés, que ele não desce desse monte? Ele demorou, ele nos abandonou. Começaram a pressionar o irmão de Moisés, Arão. Olha, Arão, faça-nos deuses para que nos conduzem, porque esse tal de Moisés, não sabemos o que houve. Aí Arão ali foi convencido pela massa, pela multidão, e começaram a fazer o que, irmãos? Pegaram o ouro, pegaram os brincos, pegaram os colares lá, ele colocou tudo no fogo e fez um bezerro de ouro. Lá saiu um bezerro. E o que aconteceu com o povo? O povo começou a adorar o bezerro. O povo se prostrou diante do bezerro. E o povo declarava: aí vai o teu Deus que te tirou do Egito. Então o que esse povo estava fazendo? Esse povo confeccionou um Deus para si que não era o verdadeiro Deus, que não tinha nada a ver com o verdadeiro Deus, e agora estava adorando. Por isso que eu falo para você que tem pessoas que às vezes estão servindo um Cristo domesticado, um Cristo que foi confeccionado por ela mesma. E ali ela adora esse ídolo chamado Jesus domesticado, que não é o verdadeiro Cristo, porque o nosso Cristo, ele tem uma vontade. O nosso Cristo, ele tem uma direção para o seu povo. O nosso Cristo, ele tem uma palavra. O nosso Cristo está escrito nas sagradas Escrituras. O nosso Deus, ele tem atributos, a qual ele espera que aqueles que se aproximam venham respeitar, venham se curvar diante da sua vontade. Vocês estão entendendo aonde o pastor quer chegar aqui nessa noite? Amém? Então tem pessoas que estão adorando um Deus que não é verdadeiramente o Deus. Foi um Deus confeccionado por ela mesma, porque se quando ela sai da igreja, ela vive da forma que lhe apraz, sem se preocupar com Deus, esse Deus não é verdadeiramente o Deus verdadeiro da palavra. É um Deus domesticado, é um ídolo criado por ela mesma. Infelizmente, irmãos, quantas pessoas vivem dessa forma? Que até hoje não servem verdadeiramente o Deus, porque nunca tiveram uma experiência com Ele, um encontro com Ele. Então Jesus está falando aqui primeiramente que nós precisamos conhecer quem Deus é. Quem é Deus? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Ele está falando para a samaritana. Eu e você quer voltar à essência da adoração? A partir de hoje, comece a desenvolver um conhecimento, uma busca por conhecer mais e mais o Deus que você serve, a vontade do Deus que você serve, o coração dele, o desejo dele, aquilo que ele ama e aquilo que ele odeia, os atributos dele. Quem está comigo aqui nesta noite? Isso é muito importante. Quem estamos adorando? O Jesus da palavra, o Deus da palavra, a qual nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus falou: aquele que vê a mim, vê o Pai. Quando você estuda a vida de Cristo, quando você estuda o Deus que você serve, o mais importante é quem, não onde mais. Não é onde, irmãos. É lá, é naquela igreja. É quem. E Jesus fala para ela que quem é importante. E Jesus fala como é importante. Porque esse Deus a qual nós servimos, é como eu falei para você, Ele estabeleceu uma forma de ser adorado. Ele estabeleceu, e Ele tem todo o direito, por ser o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, majestoso, amém? Ele tem todo o direito de cobrar de nós a forma como Ele quer ser adorado. E Jesus falou para ela que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Jesus está falando para ela assim, quem? Vocês precisam conhecer o Deus eterno,
E vocês, uma vez que conhecem, vocês precisam saber que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como? Como que você vai adorá-lo? Irmãos, isso deveria chacoalhar você por dentro aqui nessa noite. Porque esse texto está dizendo para nós que há um Deus todo-poderoso no céu, glorioso, que fez todas as coisas e Ele está à procura. Esse Deus está procurando. Você consegue imaginar a magnitude, a dimensão da grandeza de Deus? E esse Deus todo-poderoso está na face da terra procurando. Ele procura, cadê? Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como o texto aqui fala verdadeiros, é porque pode adorar Jesus, pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque para você viver em uma vida espiritual, você precisa nascer de novo. Essa adoração que Jesus está falando aqui é uma adoração no espírito. Não é uma adoração segundo a natureza humana. Não é uma adoração segundo o Adão carnal. Não é uma adoração segundo o velho homem. É uma adoração daqueles que nasceram de novo. Aqueles que foram concebidos pelo Espírito Santo. Somente aqueles que nasceram de novo poderão adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Jesus usa aqui a palavra espírito com letra minúscula. E Ele está se referindo ao espírito do homem que foi vivificado através do novo nascimento pelo Espírito Santo. Se você está me ouvindo e você não tem certeza que um dia você nasceu de novo, você não vai conseguir oferecer a Deus esse nível de adoração. Você precisa buscar o novo nascimento. Você precisa buscar essa experiência com Jesus. Você precisa buscar essa nova vida com Cristo. Amém? É uma adoração em espírito. E Jesus diz que não é somente o espírito, mas também em verdade. Irmãos, quem é a verdade? Jesus é a verdade. A Bíblia diz que Jesus, ele veio a este mundo cheio de graça e de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então esse nível de adoração em espírito e em verdade é uma adoração que é gerada pela obra do Calvário. Essa verdade é uma verdade, são aqueles que foram gerados da cruz. Não é uma adoração segundo a natureza humana, caída, mas em espírito. Essa verdade é que a base dessa adoração, a referência dessa adoração é Cristo. É uma adoração prestada por aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram gerados por meio da obra do Calvário e vive em espírito. Ele está falando para nós aqui como Ele quer ser adorado, em espírito e em verdade. Você aqui dessa casa, você que faz parte do ministério de louvor, você que está aqui em cima cantando, adorando a Deus, que são referências, Ele espera uma adoração em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ele está procurando. E quando Jesus, irmãos, quando Jesus ele fala isso para nós, quem está comigo aqui nessa noite? Amém? Quando ele fala isso para nós, Jesus está falando aqui sobre um estilo de vida. Um estilo de vida que ele procura. Quando você conhece Deus e quando você o adora agora em espírito e em verdade, automaticamente você vai entrar em um estilo de vida. Então adorar a Deus é um estilo de vida que Deus procura da sua igreja. Não é adorarmos a Deus somente num culto como esse, mas é desenvolvermos esse estilo de vida lá fora, em espírito e em verdade. Amém? Um estilo de vida. Porque Ele está dizendo que
nem neste monte, nem lá. Mas agora Jesus dá a entender que é em todos os lugares, em todo momento, em espírito e em verdade, o Pai procura para seus adoradores. Para seus adoradores. Nós precisamos retornar à essência da adoração. Nós precisamos voltar à essência da adoração. Nós precisamos retornar a queimar por Jesus. A queimar por Jesus. Em espírito e em verdade. Lá fora, irmãos, há um temor no coração. Lá fora há algo dentro dessas pessoas. Elas vivem em Cristo e para Cristo. Ele procura os verdadeiros adoradores. Não é sobre onde adorar, mas sobre um novo estilo de vida em espírito e em verdade. Essa questão de adoração é tão importante, tão poderosa, que quando Jesus ele está no deserto, a Bíblia diz que Satanás, o diabo, falou para ele assim, ó: se tu se prostrar e me adorar, te darei todos os reinos desta terra. Mateus capítulo 4. O que Satanás estava pedindo para Jesus? Adoração. Aquilo que você adora, você vai se parecer com aquilo que você adora. Quanto mais eu e você adoramos a Jesus, a Deus, mais nos tornamos parecidos com Ele. Quanto mais você adora esse mundo, esta terra, essas coisas materiais, mais parecido você fica com este mundo, com este sistema caído. Adoração. O Senhor está chamando você a retornar à essência da adoração, amém? Num caminho de conhecimento de Deus a partir dessa noite. Pai, eu quero te conhecer. Pai, eu quero te conhecer verdadeiramente, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. E Pai, eu quero te servir em espírito e em verdade. É esse que Ele procura. Não há uma outra alternativa, um outro meio. O homem pode fazer o que ele quiser, mas o Senhor, Ele está à procura disso. Falam muito da adoração na emoção, né? Na alma, almática. O homem pode adorar de qualquer forma, na carne, na alma, no pecado, de qualquer forma. Mas o que Deus procura e estabeleceu é em espírito e em verdade. Tá falado, tá pronto. Tá escrito o que Ele quer. Não tem como fazer curva. É isso aqui, ponto final. E Jesus está falando para a samaritana que aponta para a igreja, que sou eu e você que estamos aqui nessa noite, e todos os filhos de Deus nessa terra. Amém? Ele está procurando isso. Ele quer isso. E Ele está falando com você aqui nesse lugar, nessa noite, sobre isso. Glórias a Deus. Quem está comigo aqui nessa noite? Irmãos, nós entendemos um pouco aqui sobre a adoração. Nós entendemos um pouco aqui que Ele está preocupado que conheçamos ao Senhor, e o modo como o adoramos é importante para Jesus. Vimos aqui nessa introdução aqui nessa noite. Mas eu gostaria de trazer um outro texto para que você possa entender melhor, para que você possa compreender melhor essa questão da adoração, que foi algo que o Senhor também colocou no meu coração. Em Lucas capítulo de número 7. Lucas capítulo de número 7, versículo 36. Nos diz assim, olha lá. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Amém.
Esse texto, irmãos, fala para nós aqui nessa noite sobre quando Jesus ele é convidado por este fariseu para jantar, para passar ali um tempo na casa desse homem. A Bíblia diz que Jesus foi até a casa do fariseu. E ali Jesus está com ele. Só que naqueles dias, segundo a cultura de Israel, havia algumas situações que deveriam ser feitas para receber ali uma visita. Nós vemos sobre lavar os pés. Quando uma pessoa chegava lá na casa de um judeu, ele dava água para essa pessoa lavar os pés. Ele dava um beijo no rosto dessa pessoa e ele ungia a cabeça dessa pessoa com óleo. Esse era o costume da época. A pessoa estava com o pé lá tudo empoeirado, da areia, do pó. Então lavava os pés, beijo no rosto e ungia a cabeça dessa pessoa. Quando Jesus ele entra na casa desse homem, desse fariseu, esse fariseu não faz nada disso. Jesus não tem uma boa recepção. Jesus não é bem recebido na casa desse homem. Ele não é bem recebido. Ele não lava os pés de Jesus, ele não unge a cabeça de Jesus com óleo, ele não dá um beijo em Jesus, ele não dá água para Jesus. E esse fariseu aqui fala para nós de uma aproximação errada para com Deus, um tipo de adoração falsa, uma adoração mentirosa. Por quê, irmãos? Porque esse fariseu ele não estava preocupado com Jesus. Esse fariseu não se importava com o coração e com a vontade de Jesus. O que importava para esse fariseu era bajular Jesus, era tirar algum proveito de Jesus, porque Jesus naquela época, como nós sabemos, Jesus ele era cercado de multidões. Jesus operava milagres e sinais, Jesus multiplicava pães e peixes. Muitas vezes haviam muitas pessoas ao redor de Jesus, ao lado de Jesus. Então esse fariseu quer tirar algum proveito daquilo ali. Esse fariseu quer tirar alguma vantagem daquilo ali. Ele convida Jesus para jantar, mas não está nem um pouco preocupado com Jesus, com a vontade de Jesus, com o coração de Jesus. E isso, meus irmãos, é um tipo de aproximação mentirosa. É um tipo de adoração falsa. É um tipo de adoração aparente, que Deus não procura. Querido, esse fariseu traz para nós o seguinte: ele era um homem que ele tinha uma opinião formada. Repita comigo: opinião formada. Ele tinha uma opinião formada. E como é difícil você tratar com pessoas que têm uma opinião formada. Há um Provérbios que diz o seguinte, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, versículo 13, olha só o que diz: melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Sabe aquela pessoa endurecida, aquela pessoa que sabe tudo, aquela pessoa que bate no peito e acha que já domina todas as coisas, aquela pessoa de mais idade que diz: não, porque eu já vivi isso aí, e ela já não dá mais brecha, ela não dá mais margem para ser ensinada, ela não tem um coração ensinável. É esse tipo de pessoa, é difícil, é só um milagre para entrar no coração dessa pessoa. É uma rocha que precisa ser quebrada. E esse fariseu traz para nós a imagem dessa pessoa. Uma pessoa que está recebendo Jesus com uma opinião formada. Ele não acredita na mensagem de Jesus, ele não acredita que Jesus é o Messias. Então ele não vai receber, ele não vai se atentar, ele não vai adorar a Cristo, ele está interessado no que Jesus pode fazer por ele. Qual o benefício que o mestre pode trazer para mim?
Talvez eu vou ser popular porque eu estou recebendo o Mestre Jesus aqui na minha casa para jantar. É isso que essa pessoa traz para nós, esse fariseu. São bajuladores que se aproximam de Cristo com o pensamento de obter algum benefício, mas não estão nem um pouco preocupados com sua vontade, com seu coração. Sua adoração era falsa, porque estava centrada em si mesmo. Ele queria parecer justo e religioso, mas no fundo julgava Jesus e a mulher pecadora. Sua adoração era marcada pelo orgulho e pela hipocrisia. Esse era esse homem, meus irmãos. Uma adoração mentirosa, uma adoração falsa, uma adoração, uma aproximação do Senhor, a qual o Senhor não espera, não procura. Não viva dessa forma, você que está aqui nessa noite. Atrás do Mestre somente por um benefício. Pessoas que não se importam com Jesus lá fora, com a sua vontade. Que eu e você não sejamos como esse fariseu. Que eu e você não sejamos como esse homem. Amém? Contrapartida, queridos, a Bíblia diz que nesse momento se aproximou uma mulher. E essa mulher, ela tem na sua mão um perfume precioso. E essa mulher vai fazer tudo aquilo que o fariseu não fez por Cristo, só que num nível infinitamente maior. Porque se o fariseu deveria lavar os pés de Jesus, essa mulher agora está lavando os pés do Mestre com suas lágrimas. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Até ali, amém? Essa mulher agora está lavando os pés do Senhor com as suas lágrimas. Essa mulher agora, ao invés de beijar a face de Jesus, estava beijando os pés de Jesus. E essa mulher agora está ungindo os pés de Jesus com um perfume caríssimo da época. Ela traz para nós uma adoração genuína, fruto de um arrependimento, de um quebrantamento, fruto de um sacrifício. Uma adoração, uma aproximação que reconhece primeiramente quem Jesus é e a sua necessidade, o seu real estado. E meus irmãos, eu gostaria que você atentasse para isso nessa noite. O que essa mulher faz aqui é um sacrifício, porque esse perfume aqui era um perfume caro. Nós vamos ler e meditar que a Bíblia fala sobre esta situação em Mateus, fala em Marcos e fala em João. Mateus, Marcos e João é a mesma pessoa, Maria, irmã de Lázaro. Mas essa mulher aqui de Lucas é uma pecadora na casa de um fariseu. São dois casos diferentes. Mas essa mulher aqui, ela, da mesma forma, igual Maria, irmã de Lázaro, ela derrama perfume aos pés do Mestre. Ela adora Jesus com sacrifício. Custa algo para ela. Adorar a Jesus para esta mulher custou algo. Repita comigo: adorar Jesus para esta mulher custou algo. E querido, o que nós percebemos hoje é que as pessoas não querem mais que custe nada para elas. Eu quero dizer para você que Jesus ainda, Ele se agrada de sacrifícios por amor ao nome dEle. Amém? Jesus não deixou para trás isso. Jesus ainda se agrada de pessoas que pagam um preço por amor ao nome dEle. E o que nós temos visto nessa geração são pessoas que não querem mais que custe nada para elas. Elas querem servir a Jesus do seu jeito, da sua forma. Se custa alguma coisa para elas, elas já se afastam.
Se surge uma situação para elas, elas já abrem mão. Não exige mais nada, não há mais um sacrifício em adorar a Cristo, em servir a Cristo. Você percebe que nesse momento que eu estou pregando a palavra para você agora, tem muitas e muitas pessoas desigrejadas, assistindo no conforto da sua casa cultos online, comendo pipoca e com o celular na mão. O conforto. A cada dia que passa, eu acredito que são raras as pessoas que pegam um Uber para ir para a igreja, que pegam um ônibus para ir para a igreja. Hoje tem que pegar na porta de casa e deixar em casa. Hoje não querem mais pagar nenhum preço em adoração ao Mestre. Se surge um conflito, uma situação, elas não querem. É um tipo de adoração, queridos, que está se acabando. Pessoas que estão pagando algum preço, se sacrificando para Jesus. Se você se entrar lá no teu quarto, querido, ao decorrer dessa semana e ficar lá, Senhor, eu vou ficar aqui 2 horas em oração, eu vou ficar 1 hora aqui adorando o teu nome, Ele se agrada disso, amém? Se tu falar, Senhor, esse dia eu vou fazer um jejum em adoração ao teu nome, o Senhor se agrada disso, amém? Mas essa geração já não quer mais que custe nada para eles. Nada. Essa mulher aqui, como no episódio de Maria, a irmã de Lázaro, esse perfume estava avaliado em 300 denários. O perfume que ela quebrou e derramou sobre Cristo, aquele perfume custava 300 denários. Sabe o que são 300 denários? São 300 dias de trabalho. Porque um denário naquela época era um dia de trabalho. A pessoa trabalhava o dia inteiro. Quando ela ia receber, qual era o valor que ela recebia? Um denário. O preço daquele perfume que a irmã de Lázaro quebra custava 300 denários. Eram 300 dias de trabalho. Imagina você trabalhar 300 dias, quase um ano inteiro, comprar um presente para dar para Jesus. Mas é o tipo de adoração dessa mulher. É uma adoração que não é somente de palavras, mas de obras. É uma adoração de coração. Não é uma adoração, Pai, ai eu te amo, Pai. Ai, tu é tudo para mim, mas não quer nada. Quando atinge o conforto, quando ela diz, pronto, acabou. Já não posso, já não quero, já vou fazer aquilo, já não é mais o meu lugar, já não sei, não custa nada. Eu estava vendo um vídeo pela manhã, não postei no grupo da igreja, um vídeo no YouTube. O cara filmou, eram os 4 homens em nações perseguidas. Sabe o que eles fizeram com esses homens? Costuraram a boca deles. E o cara falando assim, ó, esses homens tiveram as suas bocas costuradas por falar do amor de Jesus. 4 homens com a boca tudo costurada assim, ó, impedidos de falar do amor de Cristo. Homens que estão derramando o seu sangue. Homens e mulheres que estão pagando o preço por amor e Cristo, mas é uma adoração de obras, não é uma adoração simplesmente de palavras. Querido, retornar à essência da adoração talvez vai te custar algo muitas vezes. Você talvez vai ter que sair da zona de conforto muitas vezes, por amor a Jesus, mas Ele continua procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que fazem algo por amor a Ele. Mas hoje em dia o que nós vemos são desculpas. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Isso aí não é para mim não, isso aí é para o pastor lá. Deu uma topada, já é motivo de não ir no culto, né? Espirrou, já é motivo de ficar em casa. Cara, que tipo de adoração nós estamos entregando ao nosso Rei? Que tipo de adoração? No conforto da nossa casa, os desigrejados que estão ganhando cada dia mais proporção numa nação,
com um balde de pipoca do lado, assistindo o culto. Daqui a pouco sai, vai no banheiro, volta, entra no Instagram, entra no TikTok, já vê um monte de... a palavra não está legal, já vai para o Netflix. Vocês estão entendendo onde que o pastor quer chegar aqui nessa noite? Querido, Deus se agrada dessas coisas, viu? Às vezes o irmão está aqui, 4 horas da tarde aqui ensaiando. Para o irmão chegar aqui para ensaiar 4 horas da tarde, um ministério de louvor, com certeza ele teve que tomar banho lá pelas 3 horas da tarde. Pessoas que trabalham amanhã. Eu quero falar, Deus se agrada dessas coisas, amém? Jesus continua se agradando disso. É um cristianismo que, cara, não quer servir, não quer fazer nada, por amor a Cristo. Que tipo de adoração estamos oferecendo para o Mestre? Que tipo de adoração? Será que queremos quebrar o nosso vaso precioso aos pés do Senhor? Será que estamos preparados para quebrar aos pés do Mestre aquilo que é precioso para nós, o nosso tempo talvez? Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou sobrecarregado, a minha semana não foi fácil, mas por amor a Ti, Senhor, por amor à Tua palavra, por amor à Tua presença, eis-me aqui, eis-me aqui. Se tiver que ir, eu vou, eu faço, porque a minha adoração não é de palavras, é de gestos, é de atitudes, é com sacrifícios. Aquilo que custou algo ali, precioso para essa mulher. 300 dias de trabalho, ela vai lá e quebra aos pés do Mestre. Ela quebra e derrama sobre ele aquilo que era precioso. Jesus continua se agradando dessas coisas, meus irmãos. Não dá para fugir disso. Não adere esse evangelho que está sendo pregado de facilidade, que tu é o lindo de Jesus, que, sabe, não custa nada, que é tudo... Aí é tudo dificuldade, a gente dá desculpa, a pessoa começa a dar desculpa. Porque quem não quer dá uma desculpa, amém? Quem quer dá um jeito, cara. Quem não quer dá uma desculpa, mas quem quer dá um jeito. Lá no trabalho, as pessoas se dedicam, ela chega no horário, ela paga o preço, ela faz. Aí para Jesus, cara, estou cansado. Sabe, não quer, irmãos, não quer, você não quer conhecer a Cristo. Você não se interessa. Por isso que essa palavra é para todos nós aqui nessa noite. Voltemos à essência da adoração, amém? Voltemos à essência da adoração. A igreja, a comunidade, querido, não é algo individual. A igreja, ela aponta para o reino de Deus nesta terra. Tem uma igreja aqui agora adorando. Se tu vai ali na esquina, tem outra igreja ali adorando. Se tu vai ali, tem mais outra igreja, ali mais um povo, querido. Mas a união de todos esses filhos é a igreja única do Senhor Jesus. Então aqui é um pedaço do reino de Deus. Filhos e filhas que lá fora vão estabelecer o reino, que vão anunciar o evangelho, a palavra, o amor de Cristo. O que fazemos aqui, querido, é importante. Qualquer coisa que você faz pela comunidade é importante. O Senhor está vendo. Adoração, uma adoração que requer algo de nós. Ele está procurando, viu? Uma adoração que nos custe às vezes algo. Que às vezes eu não estou bem, eu estou cansado, meu dia está difícil. Mas por amor a Cristo, a obra, por amor ao meu Salvador que morreu naquela cruz. Senhor, conta comigo, Senhor. E é nesses momentos que nós vemos a glória, a graça de Deus. O Senhor honrando. Vai passar hoje lá em casa? Eu não consigo, então vou ficar em casa. Não quer pegar o Interbairros? Se lembra do Interbairros? Os irmãozinhos antigamente chegavam cedo, dobravam o joelho.
Nós olhamos, mano, isso está se acabando. Se tu parar para analisar, não tá? Tô certo ou errado? E eu acredito que nas outras igrejas também. A gente chega atrasado, sabe? A gente sabe que o culto começa aquela hora, a gente deixa para se arrumar em cima do laço, chega atrasado. Retornemos à essência da adoração. Amém? Tu acha que Deus não dá bola para essas coisas, mas Ele vê todas as coisas. Porque amanhã no nosso trabalho a gente não chega atrasado. Lá está 8 horas o ponto, lá está o teu dedo. 5 minutos antes, 10 minutos antes, está lá o teu dedo. E se tu chegar 8h15, o teu chefe vai vir na tua cola. Ei, por que tu chegou atrasado? Já vai te tirar a cesta base. É assim, irmãos. Mas para adorar a Deus num domingo de culto. O culto começa às 6h30. A gente vai se arrumar às 6 horas da tarde. Queremos chegar no horário. É aquele banho tcheco-tcheco, né? Irmãos, voltemos à essência da adoração. Nós não estamos aqui por homens, nós estamos aqui por Jesus. É o nome dele que reina. Se dependesse de homens, isso aqui já tinha fechado faz tempo. Já tinha fechado. Se nós estamos aqui com essas portas abertas, é porque Jesus mantém esse lugar. Quem paga a conta desse lugar é Jesus. Jesus é que paga o boleto desse lugar. É porque aqui tem um propósito, amém? Há um propósito. E eu quero finalizar, querido, falando para vocês, porque nós falamos sobre o fariseu, certo? Nós falamos aqui sobre a mulher que quebrou o vaso. E nós vamos falar aqui sobre os discípulos. E talvez você que esteja aqui, você se identifique com isso que eu vou passar para você. Essa parte de João, que é quase a mesma situação, essa ali de Lucas 7, é uma pecadora que se aproxima de Jesus na casa do fariseu, mas aqui em João, no capítulo 12, em Mateus capítulo 26, em Marcos 14, fala da irmã de Lázaro, Maria, que também quebrou o vaso de alabastro aos pés do mestre, sobre Jesus. E aconteceu o quê? Mateus capítulo 26, versículo 8 e 9, olha lá. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Quando os discípulos olharam aquela mulher quebrando aquele perfume aos pés do Senhor, sobre o Senhor, eles ficaram indignados e começaram a dizer: para que esse desperdício? Sabe por que isso aconteceu? Porque esses discípulos, eles estavam familiarizados com Jesus. Os discípulos estavam familiarizados, acostumados com Jesus. Repita comigo: familiarizados com Jesus. Aqui que está o problema. Quando nós caímos num costume, quando nós caímos numa rotina religiosa. Você se lembra que quando Jesus, ele foi em Nazaré, a cidade que ele cresceu. Jesus nasce em Belém e cresce em Nazaré. Quando ele chega lá em Nazaré, Jesus, a Bíblia diz que ele não pôde operar muitos milagres, porque o povo onde Jesus cresceu era um povo incrédulo. Quando Jesus começou a operar lá na cidade dele, em Nazaré, sabe o que as pessoas fizeram? As pessoas olharam e disseram: não é este aí o filho de José e Maria? Não estão entre nós aqui as suas irmãs, os seus irmãos? É ele mesmo. Sei, eu já conheço. O Jesus lá, o filho do José lá, é Maria ali, é o irmão dele ali. Jesus não tinha o quê? Autoridade, aquelas pessoas não tinham intimidade com ele. Aquelas pessoas não criam nele como Messias, como Salvador. Por quê? Estavam familiarizadas com Jesus, acostumadas com Jesus. E tudo aquilo que você se torna familiar, isso vai perdendo aos poucos
o valor para você. Aquilo que você vai se acostumando, aquela rotina, isso vai ser perdido aos poucos, o valor para você. Você já viu, talvez você quando começou a namorar, tu foi lá na casa da tua sogra e do teu sogro pela primeira vez. O cara tem um temor no coração, né? O cara quase nem respira. Passa 4, 5 meses depois, o cara está até fazendo xixi de porta aberta. Porque vai criando uma familiarização, né? Vai se familiarizando, se acostumando, vai criando uma rotina. Meu sogro, ei, sogrão, é hoje a nossa carne, amém? E o cara vai perdendo aquele temor. E muitas vezes perde o respeito, e muitas vezes faz coisas até que não convém. É assim, irmãos. Depois de um tempo abre a geladeira, porque familiarizando a cada dia. Assim é com Cristo. Os discípulos, eles estavam familiarizados com Cristo, acostumados com Cristo. E Cristo não chamou você para ser familiar dele, Cristo te chamou para ser íntimo dele. É diferente. Ele não te chamou para estar acostumado com ele, ele chamou você para desenvolver a sua fé de comunhão e intimidade com ele. É diferente. Conhecer ele mais e mais é diferente. Mas quando nós não fazemos isso e caímos numa rotina religiosa e nos acostumamos com as coisas santas e com a presença de Deus, aquilo vai perdendo valor. E quando surge um nível de adoração como esse, o que a gente diz? É um desperdício. Aquela pessoa religiosa acomodada, quando ela vê outro se sacrificar por Cristo, ela diz: para que isso? Quer se mostrar. Para que isso? Já quer se mostrar, porque está tão acostumado, está tão familiarizado com aquilo, que quando ela vê atos de adoração, de entrega, de renúncia, ela diz: para que isso? Foi o que os discípulos disseram. Para que este desperdício? Os discípulos enxergavam somente o externo, a aparência, mas não o coração, não o espírito, não o interior daquilo ali. E é assim que a gente muitas vezes age, irmãos. A gente não se sacrifica mais, não nos custa mais nada. E quando nós vemos um novinho na fé chegando cheio de fome, de sede, não medindo esforços para adorar o Mestre, a gente diz: para que isso? Para que esse desperdício? Para que isso? Isso deve mexer conosco. Deus não te chamou para se acostumar com as coisas santas. Deus não te chamou para ser familiarizado com Ele. Ele chamou você para desenvolver uma comunhão com Ele, desenvolver uma intimidade com Ele, crescer na sua fé, mais e mais. Porque senão as coisas do Senhor automaticamente, querido, vai perdendo o valor para você. Vai perdendo o valor. Você está acostumado com aquilo ali. Acostumado. Ele espera de mim e de você um crescimento, amém? Saia da rotina religiosa. É tempo de você mergulhar no rio. Há águas mais profundas para você acessar. Há lugares mais altos para você subir. Há revelações mais poderosas para você conhecer. Há palavras e mistérios que Ele quer revelar a você. Tem mais para conhecer. Tem mais que Ele quer se revelar, que Ele quer mostrar, que Ele quer entregar. Mas eu e você temos de deixar este lugar da familiarização, do costume religioso, da vida cristã no piloto automático. Quero finalizar dizendo para você ali sobre João capítulo 21, versículo 15 ao 17, texto que nos fala sobre Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhes disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João,
Você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, tu quer mostrar que tu me ama? Faça algo por mim. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se tu me ama, cuida daquilo que eu amo. Se importa com aquilo que eu amo nessa terra. Não é palavras, é obras. Amém? É o que Jesus está falando para Pedro. Tu vai ter que provar o teu amor com obras, com provas, não somente de palavras. Em outra oportunidade, Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, são obras. E essas obras vai custar algo de você. Vai exigir você talvez de sair do seu conforto, da sua zona confortável muitas vezes, mas é assim que você está, provando o seu amor pelo Mestre. É com obras. Amém? Repita comigo, para nós encerrarmos e orarmos. Nossos sacrifícios revelam nossas prioridades. Nossos sacrifícios revelam nossas prioridades. Os nossos sacrifícios irão revelar as nossas prioridades. Se ele é prioridade para você, se ele é prioridade para eu, se sacrificar será um prazer. Se sacrificar será um prazer. Isso vai revelar as suas prioridades. Olhe para a sua vida e vê se você tem se sacrificado pelo Mestre. Mas ele continua procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse instante. Coloque-se de pé. Eu creio que Deus falou nessa noite aqui com todos nós. Essa é uma palavra para mim, é uma palavra para você. Irmãos, o primeiro a apanhar é o pastor que prega. O primeiro a levar a chibata nas costas é o que prega aqui. Que às vezes a gente olha que o pastor é um super-homem, né? O primeiro a levar a lanhada. Gilvan, eu quero que tu retorne à essência da adoração. Eu quero que a minha igreja retorne à essência da adoração. Eu quero uma igreja que não meça forças para me servir. Eu me agrado disso. Eu me agrado em ver o sacrifício, o envolvimento, o empenho. Quando a minha igreja abre mão de muitas coisas por amor ao meu nome, o Senhor se agrada disso. Ele se agrada disso. Retornemos à essência da adoração. Em nome de Jesus. Em espírito e em verdade. Um estilo de vida em espírito e em verdade. A maior grandeza do que essa, irmãos, nessa terra, de ser um daqueles que o Senhor procura. Já parou para pensar nisso? Que você pode ser um daqueles que Deus procura. Bilhões de pessoas na face dessa terra. 7 bilhões, estamos? 8 bilhões? 8 bilhões de seres humanos. Mas o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E talvez você esteja aqui nessa noite, você. Talvez você não seja um desses, mas a partir de hoje você se torna em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um instante. Começa a falar com o papai.
Começa a falar com Ele nesse lugar. Diga o que você quer adorar. Você nasceu para adorar. E cada dia que passa, cada vez que você adora, quanto mais você adora, mais parecido com Ele você fica. Mais parecido com Ele você se torna. Quanto mais você adora, quanto mais você adora, quanto mais você adora, mais parecido com o Mestre, mais do coração do Mestre. Começa a falar com Ele.